Paz do Senhor a todos, graças a Deus estamos aí mais um dia, com mais uma edição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui com a lição da classe juvenis e com a lição de número 6. A lição de número 6, que o tema é Eu, um levita? Então, essa é a lição do número 6. A última que nós tivemos aí foi uma lição maravilhosa, em que falava regras para um louvor nota 10. Agora estamos com essa lição Eu, um levita. O versículo dessa lição, segundo Crônicas capítulo 23, versículo 18, diz assim: E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. Então, o objetivo dessa lição de escola dominical, para os professores e para os alunos, o objetivo primeiro aqui é mostrar as atividades dos levitas no Antigo Testamento, também apresentar isso e mostrar que não só os músicos são levitas nas igrejas, e estimular os alunos a se dedicarem a alguma atividade na igreja. Então nós vemos aqui a respeito da história dos levitas. O texto também aqui, a introdução, ela diz assim: como os jovens e os adolescentes são quem mais se interessam por música, nada mais natural que eles participassem ativamente dos momentos de louvor, dos cultos, tanto tocando quanto cantando. Em muitas igrejas o padrão é que haja um período de louvor no culto. As músicas são compostas e gravadas pelos ministérios de louvor de diversas igrejas evangélicas, a maioria delas neopentecostais. Rapidamente essas músicas caem no gosto popular e logo faz sucesso. Então fala aqui dos jovens, dos adolescentes, e a lição é que vai, na verdade, falar dos adolescentes. Sintetizando, quando Deus libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, separou uma das 12 tribos, a tribo de Levi. Então a primeira tribo ali, a tribo que foi separada, foi a tribo de Levi. Para quê? Para realizar o serviço religioso junto ao tabernáculo. Hoje em dia, muitas pessoas associam o ministério de louvor ao ministério dos levitas no Antigo Testamento. Nesta lição, estudaremos as semelhanças e as diferenças que existem entre o serviço dos levitas registrados no Pentateuco e o serviço de Deus nas igrejas de hoje. Então a gente vê muitas vezes o pessoal falar assim: o levita agora vai estar louvando, o levita isso, o levita aquilo. Eles associam sempre a história do levita com o louvor, com a música. É isso que muitos dos adolescentes aprendem quando ouvem falar em levita, já falar, cuida do louvor, é o que faz a música, é o que canta. E essa é a impressão que o pessoal tem. Mas nós vemos aqui na leitura bíblica em classe, em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 15 a 24, diz assim: E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros. Então você já vê aqui uma diferença, filho dos levitas com a arca. Você já não vê eles cantando. Como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos, os cantores com instrumentos músicos, então aqui tem cantores, com alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. E aqui, depois a gente vai citar, então você vê que alguns louvavam, outros carregavam a arca, e nós vamos ver aqui no decorrer da lição muitas outras coisas que os levitas faziam. Então, primeiro aqui, fiz uma anotação aqui: o que é ser levita? Ser levita é ser servo. Todo aquele que dispõe os talentos que Deus concedeu
para o trabalho no reino. Então, você que está me ouvindo aqui, faz alguma coisa dentro da casa do Senhor, na igreja, onde você congrega, você é levita. Você trabalha alguma coisa ou na limpeza, ou ali na pregação, ou no louvor, ou outros afazeres dentro da casa do Senhor, você é considerado hoje um levita. Mas vamos mais aqui, vamos ler adiante aqui o tópico de número 1. Diz assim o tópico: vamos louvar. Então, o tópico de número 1 fala aqui já de louvor. Daí eu fiz uma anotação que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 21 e 22, me chama a atenção porque quando nós lemos aqui que fala sobre louvar, nós entendemos que estamos numa grande guerra, uma guerra espiritual. E precisa nessa guerra espiritual ter o louvor. É necessário ter o louvor. O louvor é um ato também, você está louvando a Deus, mas é um ato de guerrear ali. Por exemplo, nesse 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21 e 22, ele vai falar aqui, bem assim, capítulo 20, versículo 21 e 22. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Então nós vemos aqui que enquanto louvavam, Deus agia, Deus operava. Então, nesse texto que eu passei para vocês, de 2 Crônicas capítulo 20, versículo 21 e 22, você vê o louvor. Sempre o pessoal, até nesses filmes de época, que não são bíblicos, mas os filmes assim, antigos, o pessoal sempre coloca para você ver o louvor, o pessoal tocando na frente, e cada vez que eles batessem os instrumentos e tocassem com mais força, o exército mais avançado. Então a música tem esse poder, mas o louvor, é claro que tem um poder maior. Daí o tópico 1 diz assim: como vimos na lição anterior, a música mexe com nossas emoções e é um excelente canal para prepararmos nosso espírito para um contato mais íntimo com Deus. Os louvores começam a ser entoados, a música penetra em nossa mente e meditamos em sua letra. Então aqui fala do louvor. Só que daí, comenta aqui, o comentarista ainda fala assim: a palavra de Deus nos diz que um culto a Deus tem de ter salmos, hinos e cânticos espirituais. Até anotei aqui, no Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim: a palavra de Cristo habita em vós, abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, fala a respeito desse texto aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Só que, no tópico 1, ainda diz aqui que para reforçar essa suposta espiritualidade, alguns chamam aqueles que ministram louvor na igreja de levitas. Ora, e eles não são levitas? Sim, são, mas somente eles não são levitas. Na igreja muitos outros irmãos também são. Então alguns falam assim, agora os nossos levitas tal, e colocam como que se tivesse um nível maior. Quem está louvando no grupo de louvor, por exemplo, tem um nível maior do que alguém que está na porta da igreja cuidando ali da recepção. Não, são todos levitas. Mas aqui diz mais o texto, no tópico 2, quem eram os levitas. Se você fez a leitura diária, ele fala aqui a respeito da leitura diária aqui no início, se você fez a leitura bíblica da lição, já percebeu que em Israel os levitas faziam muitas outras coisas além de cantar. Por isso é importante que você leia a leitura diária para compreender a lição e os textos. Então, os levitas da Bíblia eram os integrantes
de uma tribo formada pelos descendentes de Levi, os filhos de Jacó. Tá. Levi era o terceiro filho de Jacó. Então, Levi, terceiro filho de Jacó, é a descendência dele, que foi separado quando foram divididos a terra, nas tribos, foram separadas, e uma das tribos era a tribo de Levi, separada para fazer a obra do Senhor. Mas vamos ler adiante aqui o texto. Moisés e Arão eram levitas. Deus determinou que das 12 tribos de Israel, uma ficaria responsável por cuidar do serviço religioso, isto é, da manutenção do tabernáculo e de seus utensílios, dos sacrifícios, pelo transporte da arca da aliança e, é claro, para o louvor. Então, a tribo escolhida foi a de Levi. Números capítulo 1, versículos 50 a 51, diz assim: Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus, e sobre tudo que lhe pertence, eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo, e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão, e o estranho que se chegar morrerá. Então você vê aqui que esse serviço era dos levitas: armar o tabernáculo, desarmar o tabernáculo, carregar os utensílios, a arca e tudo mais. A administração, isso era dos levitas. Isso é para você entender que os levitas não são apenas aqueles que cuidam do louvor, como alguns colocam, e a lição trata isso. Arão, irmão de Moisés, foi o primeiro sumo sacerdote de Israel, e seus filhos o sucederam no ministério. Os demais sacerdotes também eram da tribo de Levi. Números 3 e 32 vai até falar isso daqui. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Terá a superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. Então, você vê isso daqui. E depois, nós até observamos aqui, em Gênesis, no capítulo 49, algo que até me chama muita atenção aqui. Gênesis 49, o versículos 5 e 7. Olha o que nós vamos ver aqui, o interessante dessa lição aqui de Gênesis 49, que fala aqui a respeito do texto que a gente está tratando aqui, que é os levitas. 49, versículos 5 e 7, diz assim: Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então nós vemos aqui dentro desse texto algo muito interessante. Essa divisão aqui, essa separação e algo falando a respeito aqui da tribo de Levi, que como que eles eram. O Senhor diz aqui que Ele os separou. Vamos dizer assim, eles o amaldiçoou. Só que aqui, depois nós vamos ver no versículo, quando ele fala maldito seja. Só que depois nós observamos aqui em Êxodo 32, versículo 26. Primeiro vocês viram ali que ele amaldiçoou, né? Maldito seja. Mas depois, em Êxodo 32, versículo 26, me chama a atenção desse povo que foi separado, que são os levitas. Diz assim, 32, 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, vem a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Olha que interessante. Depois do versículo 28, e os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Depois ele fala no versículo 29,
Primeiro vocês viram lá em Gênesis que ele amaldiçoou. Depois, os filhos de Levi foram os primeiros a se apresentar ali para Moisés. E depois ele vai falar assim: porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra seu filho e contra seu irmão, e isto para ele vos dar hoje bênção. Então, nesse versículo, aqui Deus ele passa, por causa da atitude da tribo de Levi para com Moisés e para com o Senhor, é claro, eles passam a transformar a maldição deles em bênção. E aí eles foram separados para Deus, para fazer o trabalho dentro do tabernáculo. Viram que interessante a história deles aqui? Resumidamente, a história deles aqui. Então, aqui nesse texto, Êxodo 32, versículo 26 em diante, você vê os levitas sendo separados para fazer a obra do Senhor. Então, algo tremendo esse texto aqui. Uma maldição transformada agora em bênção. Continuando aqui, tópico número 3. O que diz aqui? Levitas de hoje. Os levitas de hoje. É correto afirmar que os levitas eram responsáveis pelo louvor no templo. Então, não é errado dizer que eles eram os responsáveis pelo louvor. Olha o que diz aqui o texto. Os levitas cantores e todos eles de Asaf, Emã, Gedurum e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Não é errado dizer que os levitas também louvavam sim, mas não era só o louvor. É isso que precisa ficar bem claro hoje, nessa aula de número 6, Escola Bíblica Dominical. Diz aqui, os levitas de hoje. Hoje em dia, quando chamamos alguém de levita, estamos querendo dar um destaque a esta pessoa. Mas aqui chama a atenção que levitas são todos dentro da casa do Senhor. Os levitas hoje sou eu, você, que faz a obra do Senhor. O Mateus, meu filho que está filmando ali, que também está na casa do Senhor fazendo a obra, é um levita. Então todos nós somos levitas. Tem que colocar isso na sua cabeça. Depois ele vai falar aqui a respeito de que eram responsáveis pela limpeza dos utensílios, troca de incenso, ajudava o sacerdote no sacrifício, até cita 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 21. Eu não vou ler esse texto agora, eu tenho aqui, mas eu não vou ler. Mas ali diz a respeito que eles trabalhavam em turmas dos sacerdotes, eis que tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério ali dentro da casa do Senhor, dentro do tabernáculo. Então, todos ali eram levitas. E daí diz mais aqui, que os levitas de hoje é desde o pastor até o zelador da igreja, para você entender. Então você é uma pessoa que está me ouvindo aí, que faz a obra do Senhor, louve a Deus, agradeça a Deus que você é um levita na casa do Senhor. Louve a Deus por você ser chamado, tá? Hoje a gente usa o nome dos levitas porque era aquela tribo de Levi, como eu citei para você o terceiro filho de Jacó, e a gente citou aqui das bênçãos e maldições, mas hoje os levitas de hoje são considerados eu e você que fazemos a obra do Senhor. Daí diz aqui no tópico 4, eu, um levita? Então você está dizendo que não há importância em ser um levita? Claro que há importância em ser um levita. É isso que eu estou tentando dizer aqui, que você que é levita, sim, você é muito importante para o Senhor. Você é importantíssimo a Deus por você ser um levita. E daí nós vemos aqui, então você está dizendo que e justamente o contrário, todo mundo é importante, todo mundo que arregaça as mangas e põe a mão na massa para fazer a obra é importante, seja qual for o ministério que Deus lhe reservou. Então, eu posso ser um levita? Tem uma pergunta aqui dentro do texto, eu posso ser um levita? É claro que você pode ser um levita. Começa já a fazer a obra do Senhor. Só que eu vou dar um conselho para você que está em Efésios capítulo 5, versículo 18 até o 20, diz assim: e não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração,
dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 a 20, eu li também o 21 aqui. Mas você pode ser um levita sim, mas por favor, sem contenda dentro da casa do Senhor, sem briga dentro da casa do Senhor, faça com excelência a obra do Senhor, faça com alegria, faça com gosto, seja realmente um levita, mãos à obra, faz a obra que o Senhor ele vai te abençoar grandemente. Depois ele fala aqui do subsídio 1, fala sobre a direção de Esdras e fala aqui dos levitas que receberam um número crescente de responsabilidades. Eles ajudaram ali Esdras e ele distribuiu funções para eles, e eles todos ali levitas. Guardavam a Arca da Aliança, eram conhecidos como os guardiões da Arca da Aliança, e eles eram os únicos que tinham essa permissão de transportar a Arca da Aliança, diz aqui a respeito do subsídio 1, e fala do louvor também, que era o que eles faziam. O subsídio 2, ele fala aqui que o cristão não precisa de uma nova unção, precisa sim ser renovado, porque está parado às vezes, diz o texto assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha o que diz aqui. Quem que motiva a nós? Quem que motiva eu estar aqui 1h32 da manhã agora? Eu e o Mateus ficamos esperando. Acabei de chegar do monte. Para vocês terem ideia, glória a Deus por isso, mas acabei de chegar no monte. Mas o que motiva eu ter ido lá no monte orar, e o que motiva eu estar falando a palavra de Deus para você aqui? O que motiva? O Espírito Santo de Deus. E é até bom ter falado do monte, porque algumas pessoas dizem, mas não devemos orar no monte. Mas nós temos que entender uma coisa, tem que ter equilíbrio nas coisas de Deus. Uma coisa para você aprender é equilíbrio. Uma mesa que eu estou aqui, às vezes você não está vendo ela, mas uma mesa ela tem que ter equilíbrio. Nem muito... às vezes a pessoa ora e não estuda, vira um fanático. Às vezes a pessoa estuda e não ora, vira uma pessoa formal. Nós temos que ter um equilíbrio, aí como eu estou no centro da câmera aqui, nós temos que ter um equilíbrio. Nós temos que tanto orar bastante mesmo, e temos que estudar bastante a palavra do Senhor mesmo. Aí você vai ser um crente equilibrado, não aquele cara formal, exagero de formalidade, e não aquele cara totalmente fanático que fala coisa, que começa a errar aquilo que está na Escritura, começa a falar coisa que não está na Escritura e erra por falta de conhecimento, como diz no livro de Oséias. Mas voltando à lição, seja um levita, seja um bom levita, seja alguém que faz a obra do Senhor, seja alguém que faz com alegria a obra do Senhor. Então, o tópico 1, só dando uma resumida aqui de novo, vamos louvar. Tópico 2, quem eram os levitas, nós tratamos a lição. O 3, levitas de hoje, eu e você. O tópico 4, eu, um levita? Sim. Para com essa timidez, você pode ser um levita? Sim. E daí, diz aqui no finalzinho também dessa lição para concluir, qual é o seu dom? Então preste atenção no teu dom. Veja qual é o teu dom para você ser um levita na casa do Senhor. Consagre-se ao Senhor, se separar do mundo. Se consagrar, o que é? Santificação. Santificação. Você vê muita gente, às vezes, que faz a obra do Senhor relaxadamente. Está lá louvando ou fazendo a obra na casa do Senhor como um levita, mas não se santifica. É uma pessoa que, aqueles que vão visitar a igreja do Senhor, acabam encontrando nesses levitas que não dão testemunho. E olha, nós vivemos no tempo da graça, hein? E se você fosse um levita daquele tempo? Sem chance para você. Mas está vivendo o tempo da graça. Então aproveite isso, capriche, faça o melhor para Deus. Dê a Ele um pouco de seu tempo e ao seu próximo um pouco da sua atenção e amor. Falta de amor também é terrível. As pessoas pregam tanto, mas a hora do amor
As pessoas, elas não dão testemunho. Sirva, colabore, participe. Lembre-se que com Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, você é uma nova criatura. Entendeu, criatura? Filho de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não há mais sumos sacerdotes. E o verdadeiro templo onde Deus quer habitar é o coração do homem. E é claro que tem um único sumo sacerdote que derramou o sangue na cruz do Calvário por você, sendo o Cordeiro, nós, Cordeiro de Deus, e também é aquele que entrou no Santo dos Santos, rasgou o véu do templo, e agora nós temos um livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Mas aqui também diz assim, quer ser um levita? De verdade, é só dizer a Deus, bem assim, ó, eis-me aqui, usa-me a mim. Você está pronto para dizer isso hoje? Nessa aula de número 6. Está pronto para dizer, eis-me aqui, usa-me? Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Ele vai usar você poderosamente. Eu agradeço em nome de Jesus a sua atenção. Um abraço para o diácono Claudinei, da Igreja do Brasil para Cristo aqui em Telemaco Borba. Ele que me deu essa câmera que nós estamos filmando. Obrigado, Claudinei. Um abraço para você. As nossas aulas toda semana, também do presbítero, o professor presbítero Márcio Mainardes. Eu vou colocar o link abaixo desse vídeo para você acessar as aulas dos adultos com ele. Uma bênção, Márcio. Deus abençoe a tua vida, Márcio. E todos os adolescentes de toda a nossa cidade, de todo o estado, de todo o país, de todo o mundo. Deus abençoe vocês. Lição juvenil. A próxima lição será louvor e adoração, um dever de todos. Nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. E ficamos com a próxima aula. Paz do Senhor. Obrigado você que tem dado um like lá. Você que tem curtido lá. Você que tem compartilhado. Compartilhe com seus amigos mesmo. E veja o meu canal, como você já está vendo. Mas entra lá no canal e olha os outros vídeos também que não são da Escola Bíblica Dominical. Juninho, Espírito Santo, Dependentes de Cristo. Um abraço também para a irmã Janice, que Deus abençoe a tua vida cada vez mais, tem nos dado o maior apoio aí. Deus abençoe a tua vida e a todos em nome de Jesus. E é isso. A paz do Senhor e até.